Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez a comentar sobre esses novos animes dessa nova temporada de animes que começou dessa vez, indo então falar sobre Shangri-La Frontier, onde, caramba, que protagonista maluco no fim das contas nós temos, e que baita de uma animação esse anime está tendo. Mas antes da gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente acompanha a história do Hakuro, que é alguém um tanto quanto estranho se nós pararmos para pensar que ele simplesmente sente prazer em jogar jogos ruins. E quando eu falo jogos ruins, são jogos onde, por exemplo, a gente tem bugs ridículos, como por exemplo coisas que impossibilitariam até mesmo de você jogar, como por exemplo você ali não conseguir acertar alguns monstros porque eles repentinamente ficam como se fossem transparentes, você atravessa as coisas ali que no fim das contas ninguém deve gostar quando está jogando ali o seu videogame ou um celular ou qualquer outra coisa. Mas bom, o nosso protagonista é alguém um tanto quanto diferente, que é algo um tanto quanto estranho, parece até mais masoquismo por conta dele odiar em muitos momentos certos jogos, como a gente vê ele começando a jogar um jogo onde não apenas a jogabilidade é ruim, a gente vendo num futuro talvez não tão distante assim, onde os jogos VR ficaram cada vez mais populares, não chegando ainda num nível de Sword Art Online, onde ali também, é claro, tínhamos certas coisas bem mais pesadas, basicamente machomorra no fim das contas. Aqui a gente não vai ter esse tipo de coisa, mas a gente vendo de que o cara é alguém um tanto quanto maluco pelo simples fato de que ele joga jogos com histórias horríveis, o que já não me faria jogar em muitos momentos, apesar de que talvez algumas pessoas jogariam. Tem gente, por exemplo, que até mesmo em anime assiste animes, por mais que a história seja horrível, ainda assiste por conta da animação ser boa, o que é algo que até também dá para entender em alguns casos. Mas o Hakuro é alguém que joga jogos não apenas com história horrível, como também com a jogabilidade horrível, e que ele reclama pra caramba. É um verdadeiro inferno no fim das contas o que ele parece descrever sendo esse jogo, mas ele fica feliz quando joga. Aquele tipo de coisa quando você faz não querendo, e quando você faz, você dá graças a Deus no fim das contas, e você faz ali com toda a raiva do mundo, na pura força do ódio, mesmo que não fique perfeita. Quando você termina aquela coisa, você fica com alegria absurdamente grande. Então basicamente o protagonista de Shangri-La Frontier é tipo isso, só que numa versão de alguém completamente maluco no fim das contas. É de que atrás de basicamente vários jogos lixos, onde basicamente a gente vê de que com esse aumento, essa explosão, essa evolução tecnológica até mesmo agora do VR, da realidade virtual, é claro que existem pérolas gigantescas, jogos absurdamente bons, mas em meio de poucos tesouros existem muitos lixos, que no caso é o que o Hakuro gosta de jogar. Mas é sempre bom em alguns momentos dar uma certa variada quando ele vai ali numa loja de jogos, basicamente a vendedora que já conhece bastante ele tenta apresentar a ele um jogo um tanto quanto diferente. Ele é o tipo de cara que quando ele joga um jogo ruim, às vezes ele joga simplesmente procurando defeitos para ver se a história realmente é ruim ou tem lá no fundo alguma coisa de boa. Então ela que tentando
meio que consertar o cara, que é um baita do maluco, no fim das contas, ao menos tentar ajudar ele, indica a ele um jogo que basicamente é o que dá o título ao próprio anime, Shangri-La Frontier, que é o jogo que a gente também vê que uma outra personagem, que é basicamente a garota que é completamente apaixonada pelo Hakuro, também joga, onde no fim das contas ela é alguém absurdamente overpowered dentro do jogo, o que é interessante porque na vida real a gente vê que é uma garota mega tímida, que tem maior dificuldade de, por exemplo, ir até o Hakuro, conversar com ele, qualquer tipo de assunto, chamar ele até mesmo pra jogar, só que no fim das contas dentro do jogo ela é um cara absurdamente grande, aqueles tanques gigantescos que usam aquelas armaduras gigantescamente pesadas, e ela é uma das jogadoras ali já ranking absurdamente alto no fim das contas, e quando ela ali acaba descobrindo que ele vai jogar esse jogo, ela basicamente começa a procurar ele. Só que bom, ele é um completo do maluco, tanto no mundo real quanto no mundo dos jogos. Quando ele, que a gente já começa até ali, porque quando a gente olha a capa do anime, a gente estranha, porque é basicamente um maluco só de cueca e com a cabeça de um pássaro. Essa é basicamente a roupa dele. A gente tenta entender o porquê diabos o cara tá vestido assim. Bom, no decorrer da história a gente tem ali uma explicação barra argumento que meio que força ele a ficar desse jeito, mas de início é porque ele é um tanto quanto doido, mas ao mesmo tempo até faz certo sentido, porque ele é o tipo de jogador que basicamente quer jogar sempre no hardcore. E ele que tem a possibilidade de vender todos os equipamentos dele, no fim das contas, em troca de dinheiro dentro do jogo para comprar ali as melhores armas possíveis. E ele que é alguém muito habilidoso, no fim das contas, quando a questão é games, e que acaba, no fim das contas, comprando apenas essa máscara de pássaro, porque, bom, ele andaria só de cueca pelo mundo inteiro dentro do jogo, onde a aparência dele ali, muitas pessoas já talvez pudessem reconhecer ele. Eu não creio que deva para mudar totalmente a sua aparência do seu eu real. Então ele ainda carregaria alguns traços de Hakuro, então para evitar maiores constrangimentos, tanto aí quanto na vida real, ele basicamente anda com essa cabeça de pássaro para tudo quanto é lugar e começa basicamente a se aventurar. E é aí que a gente começa a já elogiar o quão bem é ali animado esse anime, no fim das contas. A gente vê que ele começa basicamente como qualquer jogo de início a farmar XP, a farmar itens, dinheiro, e começa a lutar contra um bando de monstros ali que vão aparecendo como de costume em uma floresta. Só que ele, de início, necessitaria ir como de costume, depois de passar pela primeira rota, ir até a cidade inicial para ali pegar itens básicos e tudo mais, mas bom, ele não pega nada disso. No fim das contas, ele corta caminho sem sequer perceber, na verdade, no fim das contas, lutando contra monstros ridiculamente fortes em relação ao nível dele, como por exemplo um coelho que usa 2 facões absurdamente insanos e que, caramba, luta até mesmo contra um coelho. É um negócio absurdamente bem feito, vira no fim das contas meio que um clímax de episódio e que é muito bem animado. Então, caramba, esse episódio a gente já tem 3 esse anime, nós já temos 3 episódios que todos estão muito, mas muito bem feitos, de fato esbanjando ali boa animação para tudo quanto é lado. A gente mesmo vê de que ele vai evoluindo ali, de certa forma também tendo certa sorte em alguns casos, já que no fim das contas ele acaba conseguindo, de acordo com a classe que ele escolheu para jogar, uma habilidade que basicamente dá a ele um pouco mais de sorte, que em alguns momentos possam parecer ser poder do protagonismo ou roteiro forçando para ele conseguir ganhar ou ao menos sobreviver, não que importe ali se ele morra ou viva dentro do jogo, já que no fim das contas ele
ele continua vivo na vida real, não é um Sword Art Online da vida, basicamente. Mas a gente vendo de que ele acaba, sem perceber, cortando totalmente o caminho para a cidade inicial e vai já direto para a segunda cidade, tendo de enfrentar um boss. Mas não é um boss qualquer, é aquele tipo de chefão de jogo RPG, onde você só consegue derrotar ele com a ajuda de várias outras pessoas. Ou, é claro, se você for alguém absurdamente forte e overpower, ou no caso do Hakuro, alguém absurdamente habilidoso e também inteligente, ele basicamente descobrindo o ponto fraco desse boss, que é uma serpente gigantesca, e começa a sentar ali hits críticos, critical hits no fim das contas ali nesse bicho, sem parar, numa animação de fato sensacional. E que caramba, no fim das contas a gente vendo um anime completamente absurdo, a gente mesmo vendo quão louco no fim das contas é o protagonista, e que a animação também ajuda pra caramba, a fluidez que a gente tem, mas também a gente tem uma certa consistência ali nos designs, então é tudo tão bem feitinho no fim das contas. E aquele anime que não vai ter uma história super bem elaborada, um plot mega sinistro, pesado, ou algo que realmente te faça ter a tua atenção completamente prendida, vão ter momentos pesados e coisa do tipo. Não, vai ser aquele anime relativamente levinho em muitas partes, cômico, e que muito bem animado no fim das contas. Então é aquele anime mega tranquilo de se assistir, você sai no fim das contas, no fim do episódio, completamente satisfeito depois de ter assistido isso. E a gente vendo de que ele derrota ali essa serpente depois de uma luta digna de fato de ser contra um chefe de jogo. Só que, bom, ele é envenenado e ele necessita correr desesperadamente para uma hospedagem, já que ele vai morrer de qualquer jeito. Então ele ao menos precisa setar ali o spawn point dele no lugar mais perto, que seria depois dele ter cortado o caminho pela floresta sem sequer perceber e não ter ido ali para a cidade inicial. Ele sai correndo desesperado para a cidade secundária, onde a gente vê que basicamente depois disso ele ali entende algumas coisas a mais sobre esse jogo, onde ele, que também ao mesmo tempo continua sendo um cara completamente maluco, quando ele ali, mesmo que já tendo sim um nível relativamente alto em comparação a alguns monstros daí, acaba ainda assim querendo desafiar os monstros durante a noite. Como é muito óbvio, na maioria dos jogos a dificuldade aumenta bastante, a quantidade de criaturas que aparecem é muito maior, o nível de dificuldade, os itens que eles aparecem são muito melhores, então ele iria passar muito sufoco, como muita gente acaba passando em muitos jogos. Só que mesmo assim ele encara isso, só que bom, ele que continua até mesmo tentando evoluir, conseguindo mais armas, compra ali alguns equipamentos, roupas para usar para não parecer um verdadeiro maluco no fim das contas, enquanto a garota que gosta dele, quando entra dentro do jogo com toda a skin dela, de aquele pessoal que usa basicamente classe de tanque, o pessoal gigantesco ali, a armadura zona mega pesada, ela começa a ir atrás dele, indo de maneira bem lógica, é claro, para a cidade inicial. Só que o Hakuro é bom, digamos, bem único no fim das contas, quando ele ainda mais depois encontra ali uma das 7 bestas únicas desse jogo, que são basicamente os 7 grandes chefes, as 7 criaturas lendárias mais overpowers, absurdamente B10s no fim das contas, contra quem ninguém até então conseguiu ganhar. A gente mesmo vendo de que o progresso do jogo, basicamente a campanha principal, estaria envolvendo a derrota desses 7 monstros, e até agora ninguém conseguiu dar um pingo de ameaça para essas criaturas. A gente mesmo vendo de que existem várias guildas ali que tentam ir atrás dessas criaturas, capturar elas, matar
matar elas. Criaturas essas que claramente devam dar uma quantidade absurda de XP, de dinheiro dentro do jogo, equipamentos, mas é claro que em troca de todos esses benefícios necessitam ser absurdamente overpowered. E uma dessas guildas que está ali até, por sinal, atrás do monstro único que o Hakurou encontra, que é basicamente um lobo gigantesco com uma pelagem completamente negra, a gente vendo de que a guilda que está atrás dele é logo a guilda que a garota que gosta do Hakurou faz, Clarity. Então a gente já está esperando que ela fosse ir ajudar ele, encontrar ele de alguma forma, mas bom, não, ele se ferra muito mais. Se for pra cair, é pra cair lutando, no fim das contas, uma luta completamente épica. Ele vem, mesmo que nunca tivesse uma chance única de vencer, ele não desiste. Depois ali a animação de fato sensacional, um negócio surreal que te faz ficar ali completamente feliz de assistir isso pela animação ser absurdamente boa, mas no fim das contas o Hakurou é humilhado. A gente vê que ele sobrevive no finalzinho apenas com 1 de vida, mesmo depois de já ter sido completamente inutilizado por conta desse monstro devorar ali as pernas dele e depois mata ele cortando-o ao meio. E como ali também, mesmo que não seja um grande adversário para ele, essa criatura única reconhece que o Hakurou tem um claro potencial. E basicamente reconhecendo ele agora como um indivíduo, marca-o com a sua maldição, na qual em qualquer lugar que existam cicatrizes deixadas pelos ataques desse monstro, o jogador não vai poder usar nenhum tipo de equipamento, ou seja, ele tem uma cicatriz nas pernas dele que haviam sido devoradas pelo monstro e também ali no meio do peito dele, aonde ele tinha sido basicamente dividido em 2 depois do golpe final da criatura. Ou seja, ele basicamente não pode usar nenhum equipamento nas pernas e nem no peitoral. Apenas algumas poucas exceções, como no caso a gente vê ele usando uma cuequinha. E que no fim das contas o cara é descalço de cueca e com a cabeça de pássaro. Ao menos ele não passa tanta vergonha assim, já que ninguém vai descobrir quem ele realmente é na vida real. Mas ainda assim ele não vai usar equipamento nenhum, ou seja, se ele levar um golpe vai doer muito mais, já que ele não vai ter muita defesa. E as coisas pioram, beleza, que em troca dessa maldição ele ganha uma resistência a mais a feitiços, mas ele ali tentando ganhar um pouco mais de atributos depois de tudo isso, ele ganhou um certo XP enfrentando essa criatura, ele começa a distribuir os seus pontos nos seus status, só que ele sem querer acaba fazendo a grande burrada de não colocar nada em vida, ou seja, ele não apenas tem basicamente 0 de defesa, como tem uma quantidade absurdamente pequena de vida. Ou seja, em resumo, se ele enfrentar um monstro absurdamente forte, é hit kill, bye bye, morreu basicamente. Então, meu Deus, vai ser aquele jogo onde basicamente é literalmente mate ou morra, porque não vai ter meio termo, porque um golpe ele morre, pelo que dá a entender, onde ele se ferrou completamente de início. Apesar de que as coisas ainda pioram ainda mais porque ele acaba sendo envolvido em um evento especial do jogo, onde a gente vê de que depois dele ter derrotado aquele coelho com aquelas facas ali absurdamente B10 que ele ganhou, todos os outros coelhos dessa mesma raça começaram a ficar de olho nele, vendo que ele simplesmente peitou aquele monstro único, aquele lobo gigantesco, e basicamente começando a admirá-lo, começam a levá-lo para o mundo dos coelhos, para um evento especial na qual ele necessitaria de ter no mínimo nível 80, sendo que o nível dele é bom.
28, ou seja, ele se ferrou e muito. E que vamos ver como isso vai seguir nos próximos episódios, onde a gente basicamente vê, enquanto isso, a garota que gosta dele continuando a tentar encontrar ele, o que eu creio que não vai acontecer, ao menos pelos próximos 2 ou 3 episódios, dependendo de como for ali trabalhado esse próximo arco, digamos assim, do mundo dos coelhos, desse evento aí que vai começar onde ele já começa basicamente encontrando o líder dos coelhos, que bom, é um coelho velho, gordo, gigante, fumante ainda no fim das contas, que encontra ele basicamente querendo ver do que ele é capaz. E de fato essa temporada veio com tudo, nos proporcionando animes muito bem feitos, animados ali. E também, é claro, temos essas pérolas com uma história de fato completamente maluca, mas ao mesmo tempo muito boa. E com animação, é claro, sem sombra de dúvida, sensacional. Então eu provavelmente pretendo continuar a comentar Shangri-La Frontier aqui no canal. Não sei se teremos ali review de todos os episódios, mas fazer nesse estilo aqui 2, 3 episódios num só vídeo também deva dar algo bem interessante. Vamos ver, veremos como as coisas irão descorrer daqui para frente. Mas eu já vou então, antes de finalizar esse vídeo, agradecendo imensamente o apoio de todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e que então, por isso, é claro, deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. De fato, eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e eu fui.